Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais um vídeo da série Aposta VDP. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a rodada de ontem, com bastante jogos de Copas Europeias. E claro, destacando aí a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um placar histórico entre Botafogo e Palmeiras. E claro, também projetar essa rodada de hoje, quinta-feira, com 3 jogos aí de Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta. Muito prazer, Valdir Veríssimo aqui falando, e caso você queira me ajudar nessa caminhada aqui no YouTube, sua forma de fazer isso é deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, comentando. Caso não seja inscrito, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal. Além de estar me ajudando, você não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Vamos começar então falando sobre a rodada de ontem. EFL Cup às 16h30, o West Ham contra Arsenal, vitória do West Ham por 3-1. Eu até precifiquei esse jogo tudo, mas não peguei mais EV, fiquei de fora. Às 16h45, Bournemouth contra Liverpool, vitória do Liverpool por 2-1. O valor estava do lado do Bournemouth, acho até que teve algum valor ali, mas fato é que o Liverpool venceu essa partida. Chelsea contra Blackburn, vitória do Chelsea por 2-0. Eu até disse que esse lei Chelsea teria valor a 1,25 e que esse lei empate a 7,8 estava muito alto, mas provavelmente esse jogo não terminaria empatado. Na hora das escalações ali das formações, ao ver a formação do Chelsea, eu acabei ficando de fora. Afinal, esse time do Chelsea, mesmo misto para esse tipo de competição, é aceitável. Everton contra Burnley, vitória do Everton por 3-0. O Green da tarde então ficou pelo jogo das 17h15, o show do Newcastle em cima do Manchester United no Old Trafford. Então, o Manchester United é eliminado pelo Newcastle, que tem um bom projeto, uma boa gestão, bem diferente do Manchester United, que é uma bagunça mesmo dentro de campo, fora de campo. Então muita coisa acontecendo no Manchester United. É um time que não se acha em campo, não consegue marcar, não consegue criar jogadas. É bem por isso também acabei ficando nesse lei Manchester United a 2,04 e foi uma entrada de muito valor. Afinal, esse lei perto dos dois foi um risco muito curto para um ganho de 100%. Aí, então bateu essa odd, vitória do Newcastle por 3-0. Às 14 horas, DFB Pokal, a Copa da Alemanha, Dortmund contra Hoffenheim, vitória do Dortmund por 1-0. Valor, eu disse que estava do lado do Hoffenheim, mas acabou que o Dortmund acabou vencendo, também não fiz nada nesse jogo. Freiburg contra Paderborn, aí vitória do Paderborn por 3-1, bateu essa odd Paderborn 5,8 para Beck Paderborn, foi aonde apareceu o valor na minha precificação, também não fiz nada. Sandhausen contra Bayer Leverkusen, vitória do Bayer Leverkusen por 5-2. A surpresa da Copa da Alemanha com certeza ficou por parte de Saarbrücken contra Bayern de Munique, que foi eliminado aí. Bateu essa odd de 80 para o Saarbrücken. O Bayern de Munique perdeu o jogo por 2-1 para surpresa minha, para surpresa de muitos e para talvez aí 90% do mundo. Vitória Colônia contra Frankfurt, vitória do Frankfurt por 2-0. Hertha contra Mais, vitória do Hertha por 3-0. 31ª rodada então de Campeonato Brasileiro, às 19 horas, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentaram. Vitória do Corinthians por 1-0 com um gol no mínimo ali como que posso dizer, no mínimo surpreendente, uma cabeçada errada pelo que o Yuri Alberto errou, uma cabeçada fraca, mas que encobriu o goleiro Bento ali, um lance bem de trapalhões mesmo. Vitória do Corinthians por 1-0, eu tinha precificado, não peguei valor nesse confronto. Internacional contra América Mineiro, eu precifiquei e disse que o valor estava para o empate ou para o lado do América Mineiro. O fato é que bateu esse back empate a 4,70. O Internacional, que não consegue vencer no Beira-Rio, não conseguiu vencer o lanterna do campeonato, que tinha aí a pior ataque aí a pior defesa aí da competição. Então, vida dura aí para o Inter. Às 20 horas, Curitiba contra Grêmio, vitória do Grêmio por 2-1. Flamengo contra Santos, a minha precificação deu que o valor estava para o lado do Santos devido à necessidade que o Santos tem de sair da zona de rebaixamento. É verdade que o Flamengo até saiu ganhando, mas acabou tomando a virada após a expulsão do Gerson. Placar aí importantíssimo para o Santos, para os santistas. E caso você tenha ficado em back Santos, conseguiu pegar esse back aí a 8,6. Às 21h30, Atlético Mineiro contra Fortaleza, vitória do Atlético Mineiro por 3-1. Eu disse que esse lei empate a 3,85 ele teria muito valor, esse lei empate abaixo de 4,
mas acabei ficando de fora devido às formações e também devido ao Fortaleza precisar vencer o jogo após aí o vice-campeonato da Sul-Americana, mas fato é que o Atlético Mineiro conseguiu essa vitória por 3-1, então bateu esse lei empate a 3,85, mas também fiquei de fora. Às 21h30 também, aí o jogaço da rodada, o jogaço da noite, Botafogo 3, Palmeiras 4, Botafogo que já no primeiro tempo passou, virou o jogo ganhando por 3-0, o Palmeiras não se achava em campo, não conseguia chutar no gol, não conseguia desarmar, não conseguia trocar passes, todos os rebotes eram do Botafogo, enfim, o Botafogo dominou o primeiro tempo, eu particularmente achei já que o jogo já estava perdido e que no segundo tempo seria ainda pior para o Palmeiras, veria mais gol ainda do Botafogo, mas Endrick ali logo acho que aos 4 minutos do segundo tempo conseguiu fazer um gol, diminuiu a vantagem do Botafogo e após Adrielson ter sido expulso, tivemos aí um bom jogo, começamos a ter aí o Palmeiras no jogo. Fato é que aos 37 minutos do segundo tempo, tivemos um pênalti para o Botafogo. Tiquinho Soares poderia ter feito um 4-1, acabou. Não vou falar desperdiçando, porque o Everton foi muito bem. O Everton que não tem tradição de pegar pênaltis, acabou pegando o pênalti do Tiquinho Soares. Então, mantendo aí os 3-1. O pênalti saiu aos 37 do segundo tempo e fora. Depois disso veio aí a virada do Palmeiras, aí um gol atrás do outro, uma virada histórica para o Palmeiras. Mantém ainda aí o campeonato, vamos dizer, em aberto matematicamente, mas eu acho muito difícil o Botafogo perder esse campeonato, afinal aí tem um jogo a menos, tem 18 vitórias, então relativamente coloca aí praticamente 3 rodadas de diferença. Eu acho muito difícil algum time conseguir tirar essa vantagem do Botafogo, que só depende de si. É sim ainda o favorito a ganhar esse campeonato brasileiro, precisa fazer muita coisa errada para não ser campeão dessa temporada do Campeonato Brasileiro. Mas fato é que aí o Palmeiras teve uma noite histórica, um placar histórico que ficará marcado na história do palmeirense, na história do Campeonato Brasileiro, mesmo não vindo o título. Caso vier o título, aí poderemos falar que o título veio logo após essa vitória, por 4-3 essa virada aí, no mínimo histórica é a forma de chamar essa virada. Às 20 horas tivemos a 35ª rodada de Série B, Atlético Goianiense e Novo Horizontino ficaram no empate. Na minha precificação, um back a 4 Novo Horizontino foi aonde tinha aparecido o valor. Falado dos jogos de ontem, então vamos para essa rodada tripla de Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, Campeonato Brasileiro Série A, às 17 horas, Cuiabá e Vasco, precifiquei tudo esse jogo aí, mas devido ao equilíbrio por baixo aí, vamos dizer, claro que o Cuiabá tem um momento melhor que o Vasco, mas também não consegue vencer em casa, tem tido dificuldade de vencer em casa, se não me engano, na race do Cuiabá aparece 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, vai enfrentar o Vasco aí, então lutando pela permanência na Série A. Não, precifiquei, porém não peguei mais EV. Às 18 horas, Goiás contra Red Bull Bragantino, Red Bull Bragantino que nesse momento é o quinto colocado, mas claro que com um jogo a menos do que Grêmio, do que Atlético Mineiro, do que Flamengo. Também, na verdade, o Red Bull Bragantino tem 2 jogos a menos, tem 29 jogos. Então o Red Bull Bragantino pode até chegar no Palmeiras aí, levando em consideração então esses jogos e uma vitória nesses jogos que falta para o Red Bull Bragantino. Fato é que o Goiás é muito bom jogando em casa, provavelmente esse jogo será na Serrinha. PEC Goiás a 4.1 foi onde apareceu o valor, porém eu ficarei de fora. Às 20 horas, São Paulo e Cruzeiro, outro confronto aí nivelado aí por baixo, principalmente o São Paulo agora com seus desfalques. É verdade que o São Paulo em casa joga muito bem e que o Cruzeiro como visitante não é um bom time. Claro que tem uma campanha melhor do que o São Paulo como visitante, mas também não é tão boa assim. O São Paulo só está aí na 12ª posição graças ao seu desempenho dentro de casa, que se não fosse por seu desempenho dentro de casa, também estaria lá brigando por rebaixamento. Fato é que apareceu o valor para o lado do Cruzeiro, uma odd a 5 back Cruzeiro, pode ser esse daí então o valor, porém eu ficarei de fora dessa rodada também, provavelmente não farei nada no dia de hoje, mas estaria aí os estudos, as análises e precificações. Do mais, meu muito obrigado, quero deixar aí um abraço, um bom feriado, aproveite.